Eu quero convidar você neste momento, onde você estiver aí na sua casa, se você quiser ler a Bíblia juntamente comigo, ou se não, só acompanhar esta leitura da Bíblia. O nosso texto base para este sermão está lá em 2 Crônicas, capítulo 29, no versículo 1 a 10, que diz assim: Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Ezequias seguiu o exemplo do rei Davi. Eu vou repetir mais uma vez. Ezequias seguiu o exemplo do rei Davi e fez tudo aquilo que agradou a Deus, o Senhor. Verso 3. No primeiro mês do seu reinado, Ezequias reabriu as portas do templo do Senhor, que seu pai Acás havia fechado, e as restaurou ao estado original. Convocou os sacerdotes e os levitas, reuniu-os na praça que fica ao lado leste, e disse: Escutem-me, levitas, consagrem-se agora e consagrem o templo do Senhor, o Deus dos seus antepassados. Retirem tudo o que é impuro do santuário. Verso 5. Nossos pais foram infiéis, fizeram o que o Senhor, o nosso Deus, reprova, e o abandonaram. Desviaram o rosto do local da habitação do Senhor e deram-lhe as costas. Também fecharam as portas do templo e apagaram as lâmpadas. Não queimaram incenso, nem apresentaram holocausto no santuário para o Deus de Israel. Por isso, a ira do Senhor caiu sobre Judá e sobre Jerusalém. E ele fez deles objeto de espanto, horror e zombaria, conforme vocês podem ver com seus próprios olhos. Por isso, os nossos pais caíram à espada, e os nossos filhos, as nossas filhas e as nossas mulheres foram levadas como prisioneiras. Pretendo, pois, agora fazer uma aliança com o Senhor, o Deus de Israel, para que o fogo da sua ira se afaste de nós. Amém? O tema desse sermão que eu quero compartilhar nesta noite é aprendendo algumas lições com Ezequias. Vou repetir mais uma vez, aprendendo algumas lições com Ezequias. Esse texto aqui que nós lemos, ele está dentro de um contexto em que conta a história do rei Ezequias. Ezequias, ele foi um jovem que começou a reinar com 25 anos. E a Bíblia diz que Ezequias, ele prosperou em tudo. Ele foi uma pessoa que ele procurou agradar a Deus em todas as coisas que ele fez. Em todas as atitudes, em todas as decisões, tudo que Ezequias ele fez, ele procurou agradar ao Senhor. E a Bíblia diz aí que o Senhor fez com que ele fosse bem-sucedido em todos os seus feitos, em todos os seus caminhos. Ezequias ele foi abençoado por Deus. Quando Ezequias ele assumiu o trono, ele procurou consertar todo o erro que seu pai, chamado Acás, havia cometido. O pai de Ezequias, ele foi um péssimo pai e ele foi um terrível rei. Se você diz assim, meu pai é ruim. O meu pai é uma pessoa, meu pai é um homem muito ruim. É que você não conheceu o pai de Ezequias. Se você acha que seu pai é um homem ruim, se você acha que seu pai não é um homem bom, você precisa conhecer quem foi o pai do rei Ezequias. O pai do rei Ezequias, ele foi um homem arrogante, um homem ímpio, um homem mau. Ele foi um homem idólatra, desprezava a Deus e ele prestava culto a demônios, a ponto dele queimar. Ouça bem, Acás, pai de Ezequias, ele pegou outros filhos que ele tinha e ele queimou esses filhos vivos no fogo, como sacrifício aos deuses pagãos. Olha a barbaridade deste pai
de Ezequias chamado Acás. Ele foi um homem maligno, um homem mau. Ele, de tão incrédulo que ele era, a Bíblia diz que ele entrou no templo de Deus e ele quebrou todos os objetos sagrados do templo. Não bastando isso, ele trancou as portas do templo para que ninguém entrasse no templo, para que ninguém prestasse culto a Deus. Sabe o que ele fez também? Em cada canto da cidade ele levantou um altar com uma imagem idólatra, para que o povo pudesse desviar a fé de Deus, para que o povo adorasse outros deuses. E os pecados do pai de Ezequias trouxe maldição, trouxe desgraça e sofrimento ao próprio Acás, à sua família e toda a nação. Então o pai do rei Ezequias foi um homem terrível, foi um homem maligno, foi um homem mau, foi um homem ímpio, foi um homem que desagradou a Deus em todos os seus caminhos. Foi um homem que fez barbaridade, coisas terríveis aos olhos de Deus. Principalmente, uma das coisas mais abomináveis que Acás praticou foi queimar os seus filhos vivos. Queimar no fogo como um sacrifício para os deuses pagãos. E eu então quero extrair com você algumas lições que nós podemos aprender com o rei Ezequias. A primeira lição que nós aprendemos com Ezequias é que se o seu pai não foi um bom pai, você pode ser melhor que ele. Eu vou repetir mais uma vez. Se o seu pai não foi um bom pai, você pode ser melhor que ele. Ao assumir o trono após a morte do seu pai, Ezequias, ele não seguiu o mau exemplo do seu pai Acás. Seu pai foi um homem que desprezou a Deus. Ezequias foi um jovem que amou a Deus. O seu pai foi um homem péssimo, um péssimo rei. Ezequias foi um excelente rei. Então todo o exemplo errado que o seu pai praticou, todo o pecado que o seu pai praticou, Ezequias, ele não seguiu as mesmas práticas do pai dele. Em 2 Crônicas, capítulo 29, no verso 2, diz assim: Ezequias seguiu o exemplo do rei Davi e fez tudo aquilo que agradou a Deus, o Senhor. Ao crescer e se tornar rei, Ezequias, ele se espelhou no exemplo do rei Davi. Ele não se tornou um reflexo do seu pai. Olha que interessante isso. Quando ele assumiu o trono com 25 anos, ele era jovem ainda. A Bíblia diz aqui que ele seguiu o exemplo do rei Davi. Por que ele seguiu o exemplo do rei Davi? Porque o rei Davi, ele era um homem temente a Deus. O rei Davi, ele era um homem que procurava fazer a vontade de Deus. O rei Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus, que teve grandes conquistas. Davi, ele foi bem sucedido em todos os seus caminhos, porque Deus era com ele. Então, quando Ezequias, ele viu que Deus foi com Davi, ele queria que Deus fosse também com ele. Porque Deus não foi com o pai dele chamado Acás. Então nós podemos ver aqui que Ezequias, ele não reproduziu na vida dele os mesmos comportamentos e atitudes de seu pai. Ezequias, ele se tornou uma pessoa melhor do que o seu pai. Ele não deixou que os erros do seu pai, os pecados do seu pai, todas as atitudes erradas do seu pai, se espelhasse na vida dele de tal forma que ele se tornasse igual ao seu pai quando ele crescesse. E que lição que nós podemos tirar para a nossa vida através de Ezequias? Se o nosso pai não foi um bom pai para nós e os nossos irmãos, se o nosso pai não foi um bom marido para a nossa mãe, se o nosso pai não foi um bom filho para os nossos avós, se o nosso pai não foi um bom exemplo de cristão para nós, nós podemos ser melhores que os nossos pais. Você pode ser melhor que o seu pai, você pode ser melhor que a sua mãe. É isso que nós aprendemos aqui com o rei Ezequias. O pai dele foi mau, o pai dele foi um péssimo rei, o pai dele teve comportamentos malignos, o pai dele foi um homem que teve coragem de assassinar os seus próprios filhos, queimando-os no fogo.
E é interessante que Ezequias aqui, ele não seguiu o exemplo dos seus pais. Há muitos filhos, e pode ser que seja o seu caso. Há muitos filhos que eles reprovavam as atitudes erradas dos seus pais. Mas depois que casaram, acabaram cometendo os mesmos erros dos seus pais. Há muitos filhos que não gostavam de que o seu pai traísse a sua mãe. Mas hoje, que são casados, traem a sua esposa, traem o seu cônjuge. Há muitos filhos que não gostavam de ver o seu pai bater na sua mãe, agredir a sua mãe, ser violento com a sua mãe. Mas hoje, depois de casados, são um reflexo dos seus pais. Agridem a esposa, maltratam a esposa, batem na esposa. Há muitos filhos que ficaram revoltados quando o seu pai saiu da sua casa e abandonou o seu lar para viver com outra mulher. E hoje estão fazendo a mesma coisa. Abandonar a sua família, abandonar os seus filhos para ir viver com uma outra mulher. Estão sendo reflexo do seu pai. Tudo aquilo que eles não gostavam dos seus pais, estão fazendo as mesmas coisas que os seus pais. E pode ser que você, meu querido e minha querida, que está ouvindo esse sermão, muitas coisas que o seu pai fazia, muitas coisas que a sua mãe fazia, você não gostava, mas hoje que você é pai, hoje que você é casado, hoje que você é casada, você está tendo as mesmas atitudes do seu pai, as mesmas atitudes da sua mãe. Ezequias aqui, ele não seguiu o mau exemplo do seu pai. Ezequias, ele não se tornou um reflexo do seu pai. Ele seguiu o bom exemplo de Davi, mas não seguiu o mau exemplo do seu pai. Ouça bem, se o seu pai ou a sua mãe não foram bons pais, você pode ser melhor que eles. Se o seu pai e a sua mãe não foram bons exemplos para você, como pais, você pode ser um bom exemplo para os seus filhos. Então não caia nos mesmos erros do seu pai ou da sua mãe. Então o primeiro ponto dessa palavra que nós aprendemos aqui é que se o seu pai não foi um bom pai, você pode ser melhor que ele. Se a sua mãe não foi uma mãe boa, você pode ser uma mãe melhor para os seus filhos no dia de hoje. Então não seja um pai mau ou uma mãe má, como seus pais foram para você e para os seus irmãos. A lição que Ezequias nos deixa nesse primeiro ponto é que nós podemos ser melhores que os nossos pais. Você pode ser melhor do que o seu pai. Se o seu pai errou, falhou, pecou, não foi um bom pai, não foi um bom exemplo, aprenda com os erros do seu pai, para que você não venha praticar os mesmos erros. Aprenda com as falhas do seu pai, para que você não venha cair nas mesmas falhas. Então a primeira coisa que nós observamos e aprendemos de uma lição importante na vida de Ezequias é que ele não se tornou um reflexo do que o seu pai era. Seu pai não era um bom pai, não era um bom rei, mas ele se tornou melhor do que seu pai. Ele se tornou um bom rei, ele se tornou alguém temente a Deus, se tornou alguém que foi muito mais abençoado por Deus do que o seu pai. A segunda verdade, ou a segunda lição que nós aprendemos com Ezequias é: a porta do templo pode ser fechada, mas não a porta do coração. Vou repetir mais uma vez: a porta do templo pode ser fechada, mas não a porta do coração. Em 2 Crônicas, capítulo 28, no verso 24, diz assim: o rei Acás, o pai de Ezequias, o rei Acás trancou a porta do templo e de modo que ninguém podia adorar ali, e fez altares para os deuses falsos em cada canto de Jerusalém, fazendo com que o povo adorasse falsos deuses. Olha a atitude do pai de Ezequias, Acás. Quando Acás era rei, ele trancou, ele fechou a porta do templo para que o povo não entrasse no templo adorar a Deus e cultuar a Deus. Em cada canto da cidade ele levantou altares aos deuses pagãos e colocou imagens de idolatria para que o povo adorasse as imagens, para que o povo se corrompesse na sua fé. O pai de Ezequias, sendo um homem ímpio, um homem de coração fechado para Deus, ele teve essa atitude.
Ele teve essa atitude de desprezar a Deus, essa atitude de impedir as pessoas de servirem a Deus, de adorarem a Deus, de cultuarem a Deus. E diante de toda essa situação de idolatria que o pai de Ezequias praticou, diante de toda essa situação de proibição religiosa de cultuar a Deus no templo, de cultuar o Deus vivo no templo, em que a porta do templo ali foi fechada pelo rei Acás, a Bíblia nos mostra que Ezequias, ele permaneceu firme em sua fé, com o seu coração aberto para Deus. Que lição que nós aprendemos com Ezequias diante da proibição do seu pai? Que lição que nós aprendemos aqui com Ezequias diante dessa situação que o seu pai trancou a porta do templo para que ninguém entrasse no templo para cultuar a Deus? Que lição que nós aprendemos com Ezequias nessa atitude do seu pai proibir as pessoas de cultuar a Deus e colocar em cada canto da cidade altares aos deuses pagãos para desviar a fé das pessoas? Nós aprendemos duas lições. Primeira, aprendemos que, ainda que nossos pais rejeitem a Deus, ou abandonem a vida cristã e nos proíbam de ir ao templo adorar a Deus, devemos permanecer firmes na fé. Foi isso que Ezequias fez. A segunda lição que nós aprendemos aqui, aprendemos que ainda que as portas do templo sejam fechadas e sejamos impedidos de cultuar a Deus com outros irmãos, a porta do nosso coração deve sempre permanecer aberta para Deus. Aleluia! Nós estamos vivendo um tempo em que as portas da igreja estão fechadas. Prefeitos, governadores, autoridades proibiram as igrejas de abrir as portas para os fiéis adorarem a Deus, cultuarem a Deus. Mas ouça bem, meu querido irmão e querida irmã, a porta do templo pode estar fechada, mas se a porta do teu coração estiver aberta para Deus, você vai sentir a presença de Deus onde você estiver. Você vai conseguir ter relacionamento com Deus, você vai conseguir sentir a presença de Deus, a graça de Deus, o poder de Deus na sua vida. O rei Acás fechou a porta do templo, mas a porta do coração de Ezequias estava aberta para Deus. Então ouça bem, se a porta do seu coração estiver aberta para Deus, meu querido, nada pode impedir você de adorar a Deus. Se a porta do seu coração estiver aberta para Deus e para Jesus, nada vai impedir você de ter comunhão, de ter relacionamento, de sentir a presença de Deus na sua vida, de ser abençoado por Deus. Então, se algum acontecimento na sua vida, preste bem atenção, levou você a fechar a porta do seu coração, que hoje você possa fazer como Ezequias, abrir a porta do seu coração para Deus. Se você ler a história de Acás, Acás ele era ímpio, ele tinha virado as costas para Deus, mas numa batalha Acás pediu para Deus ajudar ele e dar vitória, e Deus não deu vitória para Acás, porque Acás tinha virado as costas para Deus, já tinha desprezado a Deus. Ele pediu para Deus fazer um milagre, ele pediu para Deus ajudar ele na batalha, Deus não ajudou. Sabe o que aconteceu? Acás ficou revoltado. Ele entrou no templo e ele despedaçou todos os objetos sagrados. Ele se revoltou com Deus. Muitas pessoas hoje, elas não se importam com Deus, viram as costas para Deus, não querem ter um relacionamento com Deus. Buscam a Deus apenas quando estão passando por alguma dificuldade, querem que Deus ajude elas em alguma dificuldade, e quando Deus não ajuda, se revoltam com Deus. Onde está Deus? Se Deus existe, por que Deus não me ajuda? Foi o que aconteceu com Acás. Como que ele queria que Deus ajudasse ele? Se ele já tinha desprezado a Deus no seu coração, se o coração dele já estava fechado para Deus. Então preste bem atenção, se algo aconteceu na sua vida, e isso levou você a fechar o seu coração para Deus, se tornar incrédulo, que hoje você possa fazer como Ezequias, abra o seu coração para Deus, para que Deus comece a escrever uma nova história na sua vida. Infelizmente há muitas pessoas que estão como Acás, fecharam a porta do coração para Deus. Se você que está ouvindo esta palavra, seu coração se fechou para Deus,
Que hoje você possa dizer: Deus, eu quero abrir meu coração para o Senhor. Ezequias, ele podia fechar o seu coração para Deus. Ezequias podia falar: Deus, o Senhor permitiu que o meu pai matasse os meus irmãos queimados no fogo, em sacrifício vivo, para deuses pagãos. Onde que estava o Senhor que não protegeu meus irmãos? Ezequias podia dizer: Deus, por que o Senhor não protegeu meus irmãos da morte? Deus, por que o Senhor deixou que o meu pai fosse esse homem ruim, esse homem maligno, esse péssimo pai, esse pai terrível? Ezequias, ele tinha tudo para se revoltar contra Deus por causa do seu pai. Ezequias tinha tudo para fechar o seu coração para Deus por causa das atitudes abomináveis do seu pai. Mas é interessante que Ezequias, ele não fechou o seu coração para Deus. O coração de Ezequias estava aberto para Deus. E pode ser que você, minha querida, meu querido, você teve uma decepção com o seu pai, uma decepção com a sua mãe, e o seu coração se fechou para Deus. Ezequias, ele passou por toda a situação em que seu pai fez tantas coisas abomináveis, mas ele não fechou o coração dele para Deus. Se alguma coisa aconteceu, se você orou pedindo algo para Deus e a sua oração não foi respondida, e você fechou o teu coração para Deus, que hoje você possa abrir o seu coração para Deus. Pode ser que o seu filho estava enfermo e você pediu: Deus, cura meu filho, e Deus não curou o seu filho. E o seu filho passou pela porta da morte, está na eternidade com Deus, e até hoje você não aceita isso. E você está revoltada com Deus, fechou o seu coração para Deus. Se você deseja um dia ver o seu filho na glória, abra o seu coração para Deus, para que você possa um dia estar na glória, juntamente com o seu filho. Está entendendo? Ezequias, ele permaneceu com a porta do seu coração aberta. Em 2 Crônicas, capítulo 29, no verso 23, diz assim: no primeiro mês de seu reinado, Ezequias reabriu as portas do templo do Senhor, que seu pai Acás havia fechado, e restaurou ao estado original. Que maravilha! Ezequias, a Bíblia diz aqui que ele reabriu as portas do templo que o seu pai Acás tinha fechado, e restaurou a porta ao estado original. Que você possa hoje, meu querido e minha querida, ter esta atitude de Ezequias. Reabra a porta do teu coração para Deus. Restaura o estado original. Volta a ter comunhão com Deus. Volte a amar a Deus, colocar Deus em primeiro lugar da tua vida. Volte ao primeiro amor. Restaure a porta do teu coração. Restaure o teu coração. Restaure a tua adoração. Restaure o teu amor a Deus novamente. Quando Ezequias, ele teve essa atitude correta, quando ele teve essa atitude de abrir as portas do templo, de restaurar a porta do templo, isso agradou a Deus. E Deus começou a abençoar ricamente a vida de Ezequias. Então, se você deseja que Deus abençoe a sua vida, que hoje você possa dizer: Deus, eu quero abrir meu coração para o Senhor. Jesus, eu quero abrir meu coração para o Senhor. Espírito Santo, eu quero abrir meu coração para o Senhor. Que hoje você abra o coração para o Senhor. E pode ter certeza que se você abrir o seu coração e buscar uma restauração no seu relacionamento com Deus, você vai ver Deus fazer grandes coisas em teu favor e na tua vida. A terceira lição que nós aprendemos com o rei Ezequias é que nós devemos assumir um compromisso com Deus. Vou repetir mais uma vez. A terceira lição que nós aprendemos com Ezequias é que devemos assumir um compromisso com Deus. No verso 6, 8 a 10, diz assim, Ezequias falando: nossos pais foram infiéis, fizeram que o Senhor, o nosso Deus, reprova e o abandonaram. Fecharam as portas do templo e apagaram as lâmpadas. Não queimaram incenso e nem apresentaram holocausto no santuário para o Deus de Israel. O versículo 10. Olha as palavras que Ezequias diz no versículo 10. Pretendo, pois, agora fazer uma aliança com o Senhor.
Vou repetir mais uma vez o verso 10. Olha o que Ezequias diz: pretendo, pois, agora fazer uma aliança com o Senhor. Fazer uma aliança com Deus é assumir um compromisso com Deus. O que Ezequias fez ao assumir o trono foi o quê? Fazer uma aliança com Deus. Ele propôs no seu coração fazer uma aliança com Deus, quer dizer, assumir um compromisso com Deus. Preste bem atenção, Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Se você não tem compromisso com Deus, como que você quer que Deus tenha compromisso com você? Se você sempre deixa Deus em segundo plano da sua vida, como que você quer que Deus priorize as suas necessidades? Como que você quer que Deus priorize aquilo que você está colocando diante dEle? Então Ezequias aqui, ele entrou numa aliança com Deus, ele assumiu um compromisso com Deus. O pai de Ezequias, Acás, foi infiel a Deus, quebrou a aliança que Deus fez com o povo e não tinha nenhum compromisso com o Senhor. Em consequência disso, ele colheu desgraça e maldição. Maldição sobre a vida dele e maldição sobre o reino dele. Todo o reino de Acás, enquanto ele era rei, estava debaixo de maldição por causa dos pecados de Acás. Mas para não herdar a desgraça, para não herdar a maldição do reinado do seu pai, quando Ezequias ele assumiu o reino, ele propôs no seu coração fazer uma aliança com Deus. Então preste bem atenção. Se na vida do seu avô e do seu pai, o seu avô aconteceu isso na vida do seu avô era alcoólatra, seu pai se tornou alcoólatra, e agora você muitas vezes está se afundando na bebida alcoólica. Você quebrar essa maldição. Foi o que Ezequias fez. Ezequias ele não queria herdar a maldição do seu pai. Ele não queria herdar esse legado de maldição, de desgraça no seu reino, no seu reinado. Então ele assumiu o quê? Um compromisso, ele fez uma aliança com Deus. Ele se propôs a ter um compromisso com Deus. E que aliança Ezequias propôs com Deus? Primeiro, Ezequias ele propôs restaurar a vida espiritual dele. Restaurar a vida espiritual dos sacerdotes e dos levitas. Isso quer dizer o quê? Que ele procurou investir na sua vida espiritual. Restaurar a sua vida espiritual. Se você quer quebrar algumas maldições na sua vida, primeiro passo, você precisa entrar num compromisso, numa aliança com Deus. Você precisa restaurar sua vida espiritual. A segunda atitude de compromisso que ele assumiu com Deus, ele propôs estabelecer novamente o culto a Deus. Ele procurou novamente, ao abrir a porta do templo, restaurar o culto a Deus, o verdadeiro culto a Deus, para que o povo voltasse novamente a cultuar a Deus. Você precisa, meu querido amigo, meu querido irmão, restaurar o seu culto a Deus, a ter o seu momento de intimidade, de adoração a Deus. Tem pessoas que muitas vezes, ela vai ao templo, e na hora do culto, na hora do louvor, ela não está nem aí com o louvor, ela está no celular, olhando mensagem no celular. Enquanto as pessoas estão cultuando, adorando a Deus, ela está lá moscando, olhando de um lado para o outro, não está nem aí. Então você precisa restaurar o seu culto a Deus. Um culto racional, um culto com entendimento. Você precisa voltar a cultuar a Deus de verdade. Assistir culto é uma coisa, cultuar a Deus é outra coisa completamente diferente. Há muitas pessoas que estão dentro dos templos, dentro das igrejas, mas ainda não aprenderam a cultuar a Deus, não aprenderam a adorar a Deus, não aprenderam a prestar o seu louvor a Deus. Então você precisa aprender a fazer isso. E foi isso que Ezequias procurou fazer, restabelecer novamente um culto verdadeiro, um culto do qual Deus era digno de receber. A terceira atitude de compromisso que Ezequias assumiu com Deus,
ele propôs retirar a idolatria que seu pai havia colocado em cada canto da cidade. Todos os objetos de idolatria. Ezequias tirou, quebrou, destruiu os objetos de idolatria. Então ele fez uma limpeza. Ele limpou, ele removeu todo objeto de idolatria, para que ele fosse abençoado por Deus. A quarta coisa que Ezequias fez, nesse compromisso que ele assumiu com Deus, ele propôs se consagrar, e consagrar o templo buscando santificação. Ele disse para os sacerdotes e levitas: consagrem o templo, e que vocês possam se consagrar, se santificar a Deus. Muitas vezes você precisa, meu querido irmão, meu querido amigo, tirar momentos da sua vida para que você possa consagrar, dar aquele momento para Deus. Ter aquele momento de santificação, em que você possa confessar seus erros, seus pecados, fazer uma reflexão, onde você está desagradando a Deus, quais as atitudes e comportamentos que está desagradando a Deus, para que você possa mudar, para que você possa melhorar. Tem coisas na sua vida que você precisa tirar, você precisa remover da sua vida. Tem algumas coisas que muitas vezes aí você precisa tirar. E o que Ezequias fez foi o quê? Remover tudo aquilo que era da idolatria. Você precisa tirar da sua vida, tirar da sua casa. Muitas vezes você está retendo na sua casa, na sua vida, algo que é algum objeto de idolatria, e você sabe que é errado. E você fala: ah, não tem nada a ver, não tem nada a ver, eu ganhei da minha vovozinha. Se desagrada a Deus e você sabe que é objeto de idolatria, remove da sua vida para que você seja abençoado por Deus. A quinta atitude de compromisso que Ezequias assumiu com Deus, numa aliança com Deus, ele propôs obedecer aos mandamentos do Senhor e ordenou aos sacerdotes que instruíssem o povo na lei de Deus. Ele propôs esse compromisso de obedecer os mandamentos do Senhor. Então, se hoje você entrar numa aliança com Deus, assumir um compromisso diante de Deus, você vai ver Deus agindo em seu favor. A partir do momento em que Ezequias assumiu o compromisso com Deus e buscou fazer aquilo que agradou a Deus, o Senhor começou a abençoá-lo. Deus mudou a história da vida de Ezequias. E através dele, o povo foi ricamente abençoado por Deus. Então, através da sua vida, Deus pode fazer grandes coisas na sua casa e na sua família. A partir do momento que você assumir um compromisso com Deus. A salvação de Deus, a salvação de Jesus pode entrar na sua casa e na sua família, trazendo transformação, libertando muitas vezes o seu pai da bebida alcoólica, libertando o seu filho das drogas. Porque muitas vezes você quer a bênção de Deus, mas você não quer ter compromisso com o Deus da bênção, o Deus abençoador. Mas se hoje você tomar uma atitude e dizer: Deus, eu não quero apenas as bênçãos do Senhor, eu quero o Senhor que é o dono da bênção, eu quero ter compromisso com o Senhor. Pode ter certeza, meu irmão e minha irmã, Deus vai começar a agir em teu favor, as portas vão começar a se abrir na sua vida, e Deus vai começar a abençoar, honrando a sua fé. Porque a fé que agrada a Deus é aquela fé viva, a fé ativa, a fé operante, fé que vem através da obediência da palavra de Deus. Então ouça bem, não sei como que está a história da sua vida. Se você se esfriou em sua fé, ou se você perdeu aquele compromisso que você tinha com Deus no início da sua caminhada cristã. Só sei que se hoje você decidir renovar a sua aliança com Deus, renovar o seu compromisso com Deus, o Senhor vai te abençoar, como Ele abençoou Ezequias. Através da vida de Ezequias e de seu compromisso com Deus, o seu reino, a sua família, a sua casa foram abençoadas pelo Senhor. A alegria da presença de Deus voltou no coração de Ezequias e voltou no coração do povo. A prosperidade voltou novamente na terra de Judá. O verdadeiro culto a Deus foi novamente restaurado. Para nós estarmos encerrando, em 2 Reis, capítulo 18, no verso 1 a 5, olha o que diz sobre
Ezequias. Nunca houve ninguém como Ezequias entre todos os reis de Judá, nem antes e nem depois dele. Ele confiou e se apegou ao Senhor e não deixou de seguir a Deus. Obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Foi bem sucedido em tudo o que fazia e o Senhor estava com ele. Que maravilha! Que maravilha! Toda a desgraça que era no reinado do seu pai Acás se transformou em graça, em bênção no reinado de Ezequias. Se queremos que Deus esteja conosco, se queremos ser abençoados e bem-sucedidos, nós precisamos aprender essas lições e seguir o exemplo de Ezequias. Nós precisamos assumir um compromisso verdadeiro com Deus. Nós precisamos aprender a confiar em Deus, se apegar a Deus, se apegar a Jesus, obedecer a sua palavra e permanecer firme no seu caminho. Conclusão. Hoje nós aprendemos algumas lições importantes. Aprendemos que se os nossos pais não foram bons pais e não foram exemplos para nós seguirmos, nós podemos ser melhor que os nossos pais. Ouça bem, ouça bem. Independente do tipo de pessoa que foi seu pai, pode ser que ele não foi nem um bom exemplo de pai, ou a sua mãe. Sua mãe abandonou você, sua mãe foi uma péssima mãe. Mas você pode ser melhor do que seu pai, você pode ser melhor do que sua mãe. Como? Não cometendo os mesmos erros que seu pai cometeu. Não cometendo os mesmos erros que a sua mãe cometeu. Não deixe os erros do seu pai e da sua mãe, da vida que eles levaram, das atitudes dele, ser um reflexo na sua vida, de tal forma que você comece a agir e ser como seu pai foi e como a sua mãe foi, para você e para os seus irmãos, no relacionamento familiar. Nós aprendemos que ainda que nosso pai abandone a vida cristã, rejeite a Deus, despreze a Deus e nos proíba de ir ao templo, nós devemos permanecer firmes na fé. Certa vez alguém chegou e falou: pastor, meu pai e minha mãe não permitem eu ir no culto, participar do culto e ir na igreja. Mas permaneça firme na fé. Você pode estar cultuando a Deus agora, através dessa palavra, através do culto online. Seus pais podem proibir você de ir ao culto, mas você pode cultuar a Deus no seu quarto e na sua casa. As pessoas podem fechar a porta na sua vida, mas se a porta do seu coração estiver aberta para Deus, ninguém vai impedir o agir de Deus na sua vida. Ninguém vai impedir a graça de Deus, o poder de Deus de se manifestar em sua vida. Nós aprendemos aqui que homens podem fechar portas diante de nós, fechar a porta do templo, mas não tem poder de fechar a porta do nosso coração. E nós aprendemos também que nós devemos assumir um compromisso com Deus, porque Deus só tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Amém? Esta é a palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar ao teu coração. Que você possa refletir nesta palavra e deixar que esta palavra surta efeito no teu coração e na tua vida, para que você possa ser ricamente abençoado por Deus. Amém? Ezequias seguiu o exemplo de Davi, porque o pai dele não era um bom exemplo para seguir. Se o seu pai e a sua mãe não são bons exemplos para você seguir, em quem você está se espelhando? Em quem você está buscando como alguém que você possa se espelhar para seguir o exemplo dessa pessoa? Ele seguiu o exemplo de Davi. Davi era temente a Deus. Era um homem comprometido com Deus. Se você está seguindo o exemplo de pessoas erradas, pare. Se você está imitando o modo e a conduta e o comportamento de pessoas que não estão nem aí com Deus, pare.
senão o seu caminho lá na frente vai ser terrível. Imite pessoas que seguem a Deus, que obedecem a Deus. O apóstolo Paulo disse para os cristãos: sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Amém? Então procure pessoas de caráter, pessoas tementes a Deus, para que você possa se espelhar nelas, no exemplo delas. Amém? Eu quero convidar você neste momento para nós orarmos. Onde você estiver, feche os teus olhos neste momento, coloca a mão no teu coração. Senhor Jesus, eu compartilhei a tua palavra nesse instante e peço a tua bênção sobre esta pessoa que ouviu a tua palavra. Você tem alguém, Senhor, que está frustrado, decepcionado com seu pai, com a sua mãe. Seu pai não foi um bom pai, não foi um exemplo de pai. Que esta pessoa possa entender que ela pode ser melhor do que seu pai, melhor do que a sua mãe, não seguindo a mesma conduta, não imitando os mesmos erros, não praticando as mesmas coisas erradas que seus pais praticaram. Se essa pessoa que fechou o coração para o Senhor, meu Deus, por causa de algo que aconteceu, que hoje ela possa abrir o coração para o Senhor. Que hoje ela possa abrir a porta do coração para que o teu Espírito Santo entre no seu coração e traga alegria, traga paz, traga refrigério, traga libertação, traga prosperidade interior dentro dela, meu Pai. Traga a presença do Senhor na vida dela. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, se tem alguém que está afastado do teu caminho, que hoje tome uma atitude de voltar para a tua presença. Que a partir de hoje possa assumir um compromisso com o Senhor. Que hoje possa renovar a aliança com o Senhor. Voltar para a tua presença. Voltar a te servir, voltar a fazer a tua vontade, voltar a buscar o Senhor, voltar a se consagrar, voltar a ser usado por ti, meu Pai. Meu Deus, quando Ezequias entrou numa aliança com o Senhor e fez tudo diferente do seu pai, o Senhor abençoou, o Senhor fez com que ele fosse bem sucedido, concedeu a ele grande vitória. A tua palavra diz aqui que não houve, nem antes nem depois, um rei igual a Ezequias em Judá. Ele obedeceu a tua palavra, confiou no Senhor, se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo, nem diante das crises, diante das dificuldades, diante dos problemas que ele teve com o seu pai, de um pai problemático, um pai ímpio, um pai mau, mas ele confiou no Senhor, não desviou do Senhor. Ainda que seu pai fechou a porta do templo, mas a porta do coração dele estava aberta para o Senhor, e ele foi bem sucedido em tudo que fez, meu Pai. Então abençoa nesse momento o teu filho e a tua filha que ouviram a tua palavra neste momento. É que eu peço e desde já te agradeço, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Fica com esta palavra no teu coração, amém? Que Deus possa abençoar ricamente a sua vida. Que a partir de hoje você assuma um compromisso com Deus. E Deus vai ter compromisso com você. De abençoar você. De mudar a sua história. Amém?